Olá, gente amiga, estamos chegando com o nosso Ronda na Cidade, começamos mais uma semana. E aí, tudo bem? Vamos juntos com muita informação a partir de agora com as matérias em especiais dos fatos policiais aqui do estado do Espírito Santo, em especial aqui da nossa região. Inclusive, você vai acompanhar hoje aqui no Ronda, um adolescente morreu após uma máquina agrícola cair sobre ele, inclusive. Ele foi trago para o Hospital Roberto Niso Silvares em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. Já já eu trago essas informações. Um susto, um tremendo susto aqui na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um ônibus, o motorista perde o controle e cai numa ribanceira. Tinha 20 alunos dentro desse ônibus, mas daqui a pouco eu trago mais detalhes para você também, viu? As informações de Linhares e região. O detalhe é que o homem que estava desaparecido, que a gente trouxe essa informação aqui lá de Colatina, pelo da mãe, ele reaparece, viu? E aí, mesmo assim, a polícia vai continuar investigando o caso sobre este desaparecimento misterioso deste homem lá em Colatina. Vamos trazer também com o Will Souza, ele vai trazer essas informações que um homem acaba desaparecendo em um rio. É isso, ainda não foi encontrado. Daqui a um pouquinho, estas e outras informações agora, aqui no Ronda da Cidade. Pois é, você que acompanha a gente, aquele abraço todo especial, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aproveite e salve aí o nosso WhatsApp na tela, 998-025047, é o nosso canal interativo para você participar sempre com a gente aqui. Segue a gente lá nas redes sociais também, viu? Fica à vontade, está aí na tela, 998-025047. Por falar nisso, eu quero chamar a sua atenção para você acessar o nosso site sinoticias.com.br, já está aqui. Olha só, alguns principais. Olha, falei do ônibus agora há pouco. Então, alunos socorridos após ônibus escolar tombarem aqui no noroeste do estado do Espírito Santo. Já já você vai saber comigo onde foi. Vitória e regiões do Espírito Santo terão um calor intenso acima da média. Olha só, gente, já foi quente no final de semana, viu? Briga de torcida entre Cruzeiro e Atlético deixa 2 feridos. Não sei para quê, né? Vai para estádio brigar, não sei. A disparada do preço do ovo nos Estados Unidos, a escassez lá nos Estados Unidos. Olha, o que houve? Quer saber o que aconteceu? Acesse aqui o Sinotícias. Ainda estou aqui. Recebe o maior prêmio da Espanha, o Ganha, um destaque. Né? O diretor disse isso aqui também. Como foi a derrota do Botafogo para o Madureira? Esse jogo lá no Kleber Andrade, foi ontem inclusive, viu? Um pouco mais de 4 mil torcedores fizeram presente e viram a derrota do Botafogo e a distância, viu? Para a classificação à fase seguinte do Campeonato Carioca. Os detalhes, acesse sinoticias.com.br, fique muito bem informado, tá bom? E eu sempre falo aqui, é de graça, na palma da sua mão, no seu notebook, no seu laptop ou no seu computador de mesa. sinoticias.com.br. Vamos aqui agora trazer para você as informações policiais em especial, uma tragédia na zona rural. É isso mesmo, um garoto, um adolescente de 16 anos morreu após uma máquina agrícola cair sobre ele. Tá? Isso aconteceu neste final de semana. Você vai ver na imagem um menino, né? Um menino, infelizmente, essa tragédia aconteceu no início da noite de sexta-feira, final do dia, foi registrado no Parque da Laranjeira, em São Mateus. Esse adolescente, identificado como Gustavo Riquieri Nali, tinha 16 anos, perdeu a vida após ser esmagado por uma máquina agrícola. Segundo informações, o acidente ocorreu enquanto a máquina estava sendo retirada de cima de um caminhão e durante o procedimento o equipamento tombou e caiu sobre o jovem, que foi atingido de forma fatal. O serviço médico de urgência foi acionado, foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro assunto, um homem morreu em um acidente de moto no interior de Nova Venécia. Você vê as imagens aí escuro e à noite nesse acidente. O homem tinha 44 anos de idade, identificado como Cleilton Marino Risso. Morreu em esse acidente, que pilotava uma moto em Guarubu, zona rural de Nova Venécia. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pela polícia. Tá? A polícia científica informou que a perícia foi acionada na noite de sexta, era por volta de 10h55 da noite, para atender essa ocorrência com vítima fatal na zona rural de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado a serviço médico legal em Colatina para ser necropsiado. Esse é o homem que morreu neste acidente, viu? No sábado. Olha só que coisa, viu? Esse grave acidente de moto, né? Ali, mas morreu no local.
Um outro assunto eu destaco, um ônibus escolar caiu uma ribanceira. Olha, você vê nas imagens, preste atenção ali, olha que local ele caiu. Esse ônibus escolar está até no nosso site noticias.com.br, saiu da pista, tombou na manhã de hoje, em uma rodovia da zona rural de São Roque do Canaã, viu? Segundo o Notaé, um helicóptero foi acionado para atender um acidente com múltiplas vítimas envolvendo um coletivo escolar com aproximadamente 20 crianças. Não houve morte no local e as vítimas já haviam sido socorridas por populares e familiares. Por nota, a Prefeitura de São Roque do Canaã confirmou o acidente, mas não informou a quantidade exata de crianças no veículo, nem o número de feridos. Apenas declarou que o motorista e a monitora e os estudantes foram prontamente encaminhados para o atendimento médico. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na manhã de hoje para atender essa ocorrência de um capotamento com vítimas em São Roque do Canaã. O solicitante, inclusive, relatou que o ônibus escolar havia tombado com crianças dentro. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que todas as vítimas já haviam sido retiradas do veículo e estavam sendo atendidas por equipes do SAMU. Tá? Graças a Deus não há informações de mortes neste grave acidente. Segundo ainda se apura, teria em torno de 20 crianças dentro deste ônibus aí, gente. Que coisa, né? Graças a Deus a gente não tem essa informação de vítimas fatais neste grave acidente na manhã desta segunda-feira em São Roque do Canaã. Ainda girando com as informações, com as notícias também de Linhares, região, é isso mesmo? Vou trazer na tela o meu amigo Will Souza, que traz as últimas informações. A Polícia Militar recuperou uma moto roubada nesse domingo no distrito de Bebedouro, em Linhares. De acordo com informações, o condutor de uma moto Honda Twister de cor vermelha teria sido rendido por 2 bandidos encapuzados no trevo da BR-101 que dá acesso ao bairro. Por volta das 18 horas, moradores acionaram a polícia e informaram que 2 indivíduos de moto tentaram assaltar um caminhoneiro próximo a um posto de combustíveis. Na fuga, a dupla sofreu um acidente e caiu. Eles ainda tentaram religar a moto, mas como não funcionou, eles abandonaram o veículo no local. E enquanto os policiais aguardavam um guincho para levar o veículo para o Detran, apareceu o cunhado do dono da moto e explicou que a vítima estaria trabalhando na zona rural e que colegas teriam se apossado do veículo sem autorização. Na tarde desse sábado, policiais militares com apoio da equipe K9 apreenderam no bairro Santa Cruz uma espingarda artesanal e também um papelote de cocaína, 4 pedras de crack e 45 gramas de maconha. A apreensão aconteceu numa área de mata no local, onde o cão policial Pantera farejou uma mochila com o material que foi apreendido. Tá, então, né? Obrigado, Will Souza, pelas informações aqui no nosso Ronda da Cidade. Deixa eu destacar para você aqui, o Will Souza vai voltar agora na tela com a gente. Ele vai falar sobre um homem que estaria pescando na lagoa, na linha verde, que teria desaparecido nessa lagoa. Né? A gente vai estar trazendo essas informações aqui também. E acontece que o homem estaria pescando, tá? E as equipes do bombeiro foram ao local, mas havia pouca visibilidade nessa lagoa, né? A água não é lá agradável também, pouca visibilidade, e ele não foi encontrado e as buscas retornaram. Mas quem vai trazer essas informações atualizadas na tela, Will Souza. É isso mesmo, as buscas começaram ainda nesse domingo, por volta das 8 horas da manhã, e só foram interrompidas ao anoitecer por conta da baixa visibilidade. As informações que a gente teve com moradores por aqui dão conta de que a vítima seria um senhor que estava com um amigo aqui pescando de tarrafa. Esse senhor, ainda segundo informações, não era morador do Espírito Santo, ele era morador da Bahia e estava por aqui, acabou indo ao meio da lagoa, ele mergulhou e depois não retornou mais à superfície. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas, porém, ontem não foi possível encontrar a vítima. A gente segue aqui mais uma vez no local, que é no bairro Interlagos, próximo ao Lar da Fraternidade. Eu devolvo para você, aí no estúdio. Obrigado, Will Souza, pelas informações. Pois é, a gente tem trago aqui no Ronda da Cidade com relação a isso, o cuidado tem que se ter com rios, lagoas e praias, né? Quando não conhece, então, principalmente. Estamos, inclusive, elaborando uma matéria com relação a isso, sobre acidentes, sobre afogamentos em praias. Muita atenção, gente, muito cuidado, viu? Verão está aí, há uma perspectiva de que
as temperaturas vão estar altas, acima da média, como informa o IMET, e aí as pessoas procuram rios, lagos, praias, né? Até piscinas, a gente tem que ter muita atenção com crianças, e a gente sempre, constantemente, estamos trazendo essas informações aqui. O capitão Pedrosa, do Corpo de Bombeiros, nos informou que é um número trágico de afogamentos no país, né? Então tem que ter muito cuidado. Ah, Jota, não vai acontecer comigo. Pois é, mas a atenção tem que ser redobrada. Olha, daqui a pouco eu vou trazer para você, ainda aqui no Ronda da Cidade hoje, um eletricista colatinense que a gente trouxe, a mãe fez um apelo que estava desaparecido, ele reapareceu. Como? Mas a Polícia Civil vai continuar trabalhando, vai continuar investigando para saber o que aconteceu com esse desaparecimento misterioso que apareceu novamente agora. Mas a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho com a Elisângela Ramos, logo após o intervalo comercial, é um instante só.